Oi pessoal, eu sou a Mônica Cristiane e hoje eu estou com uma dica bem bacana de decoração na cerâmica para você, que é a texturização na argila. Na minha opinião, é uma das mais atraentes, porque você consegue ampliar, aí o resultado final de uma peça de cerâmica que você idealiza. E aí, pensando dessa forma, eu preparei aqui material bem legal para mostrar para você que gosta de cerâmica e que gosta de variar e ver um resultado bem legal no final das suas peças. Fica comigo até o final do vídeo, que eu acredito que você vai gostar muito. Vou fazer uma pequena demonstração para vocês das possibilidades que a gente pode fazer a textura na argila. Essas aqui são as rendas que a gente encontra nessas lojas de produtos de costura, de artesanais, produtos artesanais, ou até mesmo loja de tecidos, conseguimos encontrar essas rendas. Temos também, falando de tecidos, de linhas, os famosos crochês, crochêzinho da mamãe, crochêzinho da vovó, que nós podemos fazer texturas maravilhosas. Trouxe alguns exemplos para vocês, tá? Temos aqui os rolos. Esses rolos, eles são comprados em lojas de materiais cerâmicos. Também são bastante úteis para argila. Então, eu vou começar por esse material, fazendo uma pequena demonstração para vocês, tá? Pegar aqui uma plaquinha de cerâmica, de argila. No caso aqui eu fiz só uma faixazinha para fazer um teste, para que vocês vejam no caso dessas rendas, tá bom? Pessoal, quem não sabe amassar argila e fazer a placa de argila, eu já trouxe aqui o material todo já aberto, as placas, para adiantar o processo do nosso vídeo para não ficar muito demorado. Mas aqui no nosso canal tem o vídeo de como amassar argila e tem o vídeo de como abrir a placa de argila. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link desses vídeos para você que não saiba fazer, caso não saiba, poder acessar e aprender, tá bom? Então assim, ó, se a gente coloca a faixazinha, e passa o rolo em cima, a gente consegue uma textura. Você pode escolher o pedaço que você quer, se você quer todo. No caso aqui, como a minha faixa é pequenininha, eu escolhi esse pedaço para poder fazer a textura. Isso é bem bacana, gente. Olha, deixa eu mostrar aqui na câmera de cima como que fica. Bem legal, né? Vou aproveitar essa mesma faixazinha, essa mesma tira, e vou colocar a outra. Vou colocar assim, para pegar essas bolinhas. Passo o rolinho em cima. É claro que se você não quiser que a placa diminua o tamanho, você coloca as guias para não diminuir, tá? Passou o rolo em cima e tira. Olha que legal. Então, aqui eu consigo te mostrar duas texturas diferentes que você pode fazer em um projeto seu, em uma peça de cerâmica. Essa é uma possibilidade, tá bom? Com as rendas, que eu utilizo bastante aqui. Vou até pegar uma peça no final do vídeo e mostrar para vocês que eu fiz com essa renda. Tirar aqui e vou colocar uma outra placa de argila para mostrar uma outra possibilidade, tá? Lembrando que as placas de argila
dependendo da textura que você vai aplicar, elas têm que estar assim, ó. Tá vendo? Tá mais durinha. Ela não pode estar muito mole, porque senão o que vai acontecer? Você vai colocar a sua textura e na hora que você for retirar, ela vai desfazer e não vai ficar um desenho legal, tá bom? Então você tem que observar o ponto que tá a placa. Se você abrir a placa e ela tiver muito mole ainda, a argila não tiver nesse ponto mais durinho, veja que ela tá maleável, ó, mas ela tá um pouquinho mais durinha, mais seca. Se ela não tiver nesse ponto, aí você deixa secar mais um pouquinho e vai observando até você perceber. Você pode até fazer um teste. Coloca um pedacinho, faz o teste, passa ali o rolo, ou se for o caso, né, das outras formas, você vai testando até você perceber que tá bom. Vou colocar aqui também, ó, é o mesmo caso da renda, né? Você pode fazer uma tábua de frios, uma tábua de queijos, que é decorar só uma parte da sua tábua, né? De frios ou de queijos. Aí você vai lá, põe só um pedaço, escolhe um pedaço que você acha que é bem legal e você passa o rolo também. Sempre lembrando que dependendo da argila, dependendo da espessura da placa, se você não quer que essa placa diminua a espessura, você pode colocar as guias nas laterais para não correr o risco de ficar uma parte mais grossa, outra parte mais fina, né, pessoal? Tá bom? Então, essa aqui é outra demonstração de outra possibilidade que você pode texturizar a sua peça de cerâmica. Eu, particularmente, acho muito legal. Você coloca ali uma textura, no caso dos tecidos, né? E quando você retira, é sempre uma surpresa, é um resultado bem legal. E depois você pode colocar aqui, onde você tira essa textura, você pode imaginar que você pode decorar com engobe, com óxidos ou com esmalte. Olha aí que legal. Deixa eu mostrar aqui na câmera de cima, tá? Aqui faltou um pouquinho, faltou apertar mais um pouquinho, né? O ideal mesmo é você tirar um pouquinho, olhar para ver se tá tudo sendo gravado mesmo, só levanta um pouquinho, senão você passa de novo, para você ter certeza, tá bom? Falando em tecido, eu vou mostrar também essa possibilidade aqui, que são essas telas de proteção de janela, de porta para insetos, que você compra em casa de material de construção, que eu também acho que fica uma textura bem legal. Gente, as possibilidades são muitas, muitas, muitas. Se você ainda não tinha essas ideias, se você ainda não conhecia essa parte da cerâmica, eu acredito que você vai ter outro olhar agora, que você vai olhar as coisas, que você tem muita coisa em casa que você pode utilizar para fazer textura. E eu acredito que você vai ter uma outra visão agora, porque você pode usar até, dependendo de aqueles tecidos grossos de algodão, de saco de linhagem. Tem vários tipos de textura, até papelão. Com papelão você consegue fazer uma textura legal. Olha. Vou mostrando na câmera de cima porque dá para ver melhor. Olha que textura legal. Então você já com a textura, sabendo a textura que você tem, você consegue idealizar, fazer o projeto, pensar numa peça. Outra coisa aqui que é bem legal para fazer textura, papel bolha. Você às vezes recebe o papel bolha, recebe encomendas na sua casa e joga o papel bolha fora, né? Então, nesse caso aqui, a gente pode utilizar para fazer textura.
Vou fazer uma demonstração aqui. Agora vejam bem, vocês têm que observar que o papel bolha ele tem que estar, não pode estar quebradinho, né? Tem gente que tem mania de pegar o papel bolha e sair quebrando, estourando. Então ele tem que estar inteirinho, tá? Você até ouve quebrando, ó, estourando, quando você passa o rolo. Nesse caso aqui, a argila está um pouquinho dura, não apareceu direito. Vou pegar uma argila mais maleável e vou mostrar para vocês. Essa aqui, a argila já não apareceu direito. Por isso que é bom vocês observarem, tá bom? Foi bom acontecer, porque aí vocês, né, eu tenho a oportunidade de falar de novo sobre como que tem que estar a argila, se tem que estar maleável ou não. Aqui eu já estou colocando uma tela, essas telas de jardim, para proteger jardim, que você também compra em casa de material de construção. Eu vou passar nesse caso aqui um rolo maior, tá? Porque vou pegar esse menorzinho aqui, mas ele já é maior que o outro, para poder ajudar, porque essa tela é um pouquinho dura. É claro que isso aqui você escolhe um determinado local, né, da peça que você quer fazer, porque é um material mais difícil de trabalhar, ele não é maleável, mas é um material que dá uma textura também bem bacana. São coisas que a gente nem imagina, que dá um resultado final bem legal. Olha. Muito legal, né? É por isso que eu falo que a textura, ela é uma das técnicas mais atraentes. Outra forma de você decorar a sua peça de cerâmica, texturizar, são as rochas, pedras, né? Você procura pedras assim, ó, com um formato bem regular, né? Essa aqui, se eu não me engano, é uma pedra São Tomé, mas ela dá uns resultados bem bacana. Olha, se você pressiona assim, ó, vendo? E você pode fazer, você sai pressionando, você pode virar também. E você pode fazer se você imaginar uma peça mais rústica, que você quer dar um resultado mais rústico na peça, depende do seu projeto. O que você idealizou, o que você quer na peça. Então, aí é que você vai pensar na textura que você vai usar. Aqui estou te dando várias ideias para você poder usar no seu projeto, para sua peça. Olha que legal. Essa aqui é com a pedra, tá? Bom, além da pedra, vou mostrar um outro material aqui, que eu também acho bem bacana. Vou tirar essa plaquinha, porque ela já tá, né? Eu já usei, apesar que a gente pode fazer a demonstração do outro lado também, mas eu vou usar outro material, outra placa de argila, tá? Para demonstrar para vocês búzios que a gente retira no mar, né? Na natureza. Mas é um búziozinho que já estava lá bem, né, deteriorado, já lá bem na beira da praia, bem já, que a gente vê que já não tem mais vida nem nada. E ó, a gente pega umzinho só para fazer decoração, tá, gente? Ó, fazer uma pequena demonstração para vocês. Que legal que fica isso aqui. Olha as possibilidades que a gente tem de textura, que a gente nem imagina. Veja que bacana. Outra
Outra forma que a gente tem também de fazer textura é materiais de construção. Você pode ir em casas de material de construção, são os parafusos. Dependendo do tamanho que você quer fazer a sua textura, além do parafuso tem também aquelas varões, né? O varão, você compra o varão de rosca assim, então você tem essa parte aqui bem maior, que você pode comprar em casa de material de construção, que você consegue fazer uma textura, que até parece um pouco com a textura da serrinha, que a gente utiliza muito no ateliê como ferramenta, né? Esse aqui, ó, olha que bacana também. Outra também que é ferramenta é essa aqui, que eu não sei o nome agora, mas ela usa é uma chave, né? Para abrir. Mas eu não sei falar o nome agora, mas ela tem essas pontinhas, ó, que quando a gente coloca, aparece uma estrelinha. Quando a gente aperta na argila, dá um resultado como se fossem umas estrelinhas. Isso aqui fica bem bacana. Inclusive também eu já fiz uma peça com essa textura e no final ficou bem legal. Ó. Estão dando para perceber que as possibilidades são enormes, né? Até um brinquedinho, ó, de Lego, esses brinquedinhos de criança, de montar, a gente consegue. Talvez aqui não, porque essa argila também está um pouquinho dura. Ela já está mais um pouquinho seca, mas eu vou tentar mostrar para vocês. Por isso que eu falo, a gente tem que saber exatamente o ponto da argila para saber a textura que a gente vai usar, tá? Aqui eu pressionei um pouquinho, como ela tá mais sequinha, mas deu para fazer também. O bom é que sai sem as rebarbas, né? Sem as arestas, para precisar estar limpando. Já sai mais limpinho, mais sequinho. Olha que legal os furinhos. Se você quer uma quantidade maior, você vai aplicando e vai fazendo. Ó. Dependendo do quanto você empurra, do quanto você pressiona, fica mais fundo, fica mais raso. Você vai experimentando e vai vendo o que você quer, como lhe agrada. Tá bom? Essa foi mais uma possibilidade. Uma outra forma que a gente tem também de decorar são com esses materiais, ó, que a gente compra em lojas que vende produtos para biscuit, para fazer biscuit. É um materialzinho bem frágil, mas a gente pode muito bem utilizar ele na cerâmica. Mais uma vez falando do estado da argila, como ele é um material plástico, como este daqui, nós temos que observar o ponto que está a argila. Porque se tiver muito úmida a argila, essas partezinhas aqui, ó, vão acabar grudando e o desenho não vai ficar legal. Então você tem que observar o estado que está a sua placa de argila ou sua peça de argila, tá? Aqui no caso, ó, ela tá num ponto bom. Nós temos aí a decoração de umas folhas, né? Perfeitas. Tá vendo? Também é uma forma de você fazer a textura na nossa peça. Vou mostrar para vocês aqui também essa plaquinha aqui acabou quebrando de argila, mas dá para fazer a demonstração também. No caso aqui, ó, nós temos fio, né, barbante, é uma corda, na verdade, né, mas você pode usar barbante, você pode usar qualquer fio que seja mais grosso para poder fazer uma textura melhor, né, quanto mais grosso, e é uma ideia que eu acho bem interessante.
Você coloca, você faz mais ou menos um desenho que você quer. Ou você simplesmente solta também, né? Você joga ele em cima da peça, da placa de argila. E faz e passa o rolo por cima. Vocês vão ver a textura legal que fica isso aqui, gente. Isso nós estamos falando só de textura. Depois, pensa que você pode colocar a parte de cor, né? De esmalte, ou de engobe, ou de óxidos. Ó. Você pode fazer o desenho que você quiser. E aí, quando você tira, você tem uma textura bem legal. Eu gosto muito dessa técnica aqui de decoração, dessa texturização. Olha que bacana. Tá? Vou aproveitar essa mesma plaquinha, eu vou virar e vou te mostrar um pouquinho desse rolo aqui, que é um rolo que a gente compra, como eu falei, em casas de materiais cerâmicos, né? Esse já pronto, ó. Esses rolos têm várias decorações diferentes, tá? Também dá um resultado bem bacana, gente. Olha. É impressionante as possibilidades que a gente tem de fazer textura numa peça de cerâmica. É muito legal. A outra forma que a gente tem de fazer texturas, deixa eu separar aqui o material para vocês, tá? Antes de eu falar dessa outra forma, eu vou falar que com esse fio aqui, né? No caso, esse cordão, você também pode pegar esse cordão ou qualquer outro cordão, no caso aqui eu peguei um tubo desses de plástico, né, de cozinha, isofilme, e enrolei ele todo aqui no rolo, e você consegue fazer textura com ele, tá? Então você passa assim, ó, e você também faz um tipo diferente de textura. Deixa eu pegar uma placa aqui, uma outra placa para poder mostrar melhor para vocês. Voltando então, gente, vou retirar essa placa aqui e vou mostrar para vocês com esse rolo, tá? Você enrola o barbante, o cordão, você pode enrolar até aquelas borrachinhas que prende dinheiro, sabe? Qualquer material assim que você consiga enrolar e você passa, ó. E é como se você tivesse realmente um rolo de textura. Você pode passar de novo nesse sentido e você consegue outro resultado de textura. Olha que legal. E você também pode mudar a posição, né? Passa na horizontal, passa na vertical. Você já tem completamente outra textura. Tá vendo? Dependendo do fio, da forma como você coloca, você amarra o fio aqui, você tem texturas diferentes. Se você coloca por cima, se você coloca retinho, vai depender de como você amarra, você consegue vários tipos de textura. Essa é uma ideia muito bacana, tá bom? Agora, o outro material que a gente tem, e que particularmente eu também acho bem interessante, são os carimbos. Carimbos que nós mesmos podemos fazer. Inclusive, gente, isso é material para um próximo vídeo, viu?
como fazer carimbo. Depois eu vou fazer um vídeo aqui para vocês de como eu faço esses carimbos e rolos, tá? Para fazer a texturização na argila. Bom, deixa eu mostrar aqui na câmera de cima, ó. Aqui tem um peixinho. Então, se você quer fazer uma peça e quer decorar, fazer uma decoraçãozinha com peixe, repetido várias vezes aquele desenho, aí a praticidade é você usar o carimbo, porque você não precisa ficar desenhando, você já tem aquele desenho pronto e é só você ir carimbando e rapidinho você tem aquele resultado. Olha que praticidade. E o legal é que você mesmo pode fazer. Tá vendo que legal? Outro carimbozinho, vou fazer uma demonstração também para vocês, tá? São esses carimbos. Vou colocar um outro aqui também para vocês verem. Então, os carimbos também, gente, é uma forma de texturizar e de decorar a sua peça de uma forma bem prática e bacana e que você mesmo pode fazer. Tá bom? Temos os rolos também, que substituem um pouco esse processo que eu falei anterior, que é esse daqui, né? Só que esse de uma forma mais uniforme e esse aqui ele já é de argila, ele já é biscoitado, então ele é um material poroso. A gente sabe que facilita bastante, que ele não gruda na argila, né? Isso é importante. O tipo do material ajuda. Ó. Consegue aqui na câmera de cima, essa parte aqui. Viu que legal? Então, a nossa possibilidade de variar, de criar textura nas peças é muito vasta, é muito ampla. Basta a gente usar nossa criatividade e ir em busca de várias coisas que a gente tem em casa ou nas lojas. A gente coloca a nossa cabeça para funcionar, que a gente acha muita coisa que vai nos dar resultado muito legal, vai nos dar assim peças muito bacanas. Eu agora vou fazer uma pequena demonstração de uma peça com textura para vocês, tá? Só um minutinho que eu vou recolher esse material aqui e trazer o material para fazer a demonstração. Então, eu trouxe aqui uma plaquinha de argila, eu vou tirar ela do saquinho. Mantive no saco para reter um pouquinho da umidade. E vamos fazer uma textura, mais uma vez com uma pecinha que eu comprei de material de biscuit. São os coraçõezinhos, ó. É como uma tela de coração, tá? A argila tá durinha, né? Pode ver que ela já tá bem, ela é flexível, mas ela já tá durinha. Tá? E nós vamos aplicar aqui. Vou fazer um riscozinho só para me auxiliar quando eu for colocar de novo do outro lado. Então eu coloquei aqui, pressiono. Como a argila tá um pouquinho já dura, a gente tem que fazer um pouquinho mais de força, né? E retira. E aí, para me ajudar, eu vou olhar aqui um pouquinho também, para dar continuidade aos corações. Eu abri essas plaquinhas de argila ontem, pessoal. Aí elas estão mais sequinhas do que eu imaginava.
Por isso é sempre bom testar antes, tá? Acho que deu continuidade aqui. E vou pressionar mais uma vez para continuar o desenho. E agora retira com cuidado. E aí temos o nosso desenho, a nossa textura. Com mais um material de biscuit também, que é esse cortador, eu vou utilizar para cortar. Mas a argila tá tão dura, ela secou muito, que eu vou acabar utilizando só para demarcar o círculo, né? Não vou forçar não, porque esse material não é de inox. Então, para não forçar, eu vou utilizá-lo só como guia para recortar, tá bom? Posso forçar, posso acabar quebrando ele. A plaquinha de argila, ela é um pouquinho grossa e ela tá um tanto seca. E com uma texturazinha bem delicada, eu vou fazer aqui um porta-anéis. Sabe aquele porta-anéis porta-joias que você coloca na bancada do seu banheiro para tirar as suas joias no final do dia? Então essa é uma dica bem bacana. É uma pecinha super simples de fazer, com uma textura bem delicada, tá? E que fica bem legal. Pronto. Ó. Aí você, claro, né? Com uma espátulazinha, você dá acabamento nas bordas, você vai tirando as imperfeições do corte ali, o que ficou. Vai alisando a parte lateral da placa. E aí você pode colocar em uma vasilha assim, ó, com formato redondinho, só para dar apoio para sua placa secar um pouquinho, com um formato redondinho assim, formato de um pratinho. Só aperta um pouquinho o centro para poder descer um pouquinho o fundo, com cuidado, né, para não desmanchar a sua textura. E você deixa assim um pouquinho para poder secar, ok? Eu, na verdade, eu fiz um outro ontem para poder agilizar nosso processo, tá bom? Vou pegar aqui, que é esse aqui, ó. Ele já tá no formatinho redondo, ele já tá mais sequinho. Apesar que aquela plaquinha também secou bastante, né? A gente pega uma buchinha, ó, e termina de dar um acabamentozinho aqui nas bordas, para ficar bem delicado. Ele já tá no formatozinho redondo, no formatinho de um prato. Aí você vai depois pensar na sua decoração, o que que você quer colocar, a cor que você quer jogar, esmaltar ou engobar. Aqui eu coloquei o meu carimbozinho, o selo. Você coloca o seu no fundinho da peça. E assim, tá pronto. Uma pecinha de cerâmica super simples, com uma textura bem bacana, bem delicada,
tá? Essa era uma das pecinhas que eu queria mostrar para você com uma textura bem prática de fazer, tá bom? Agora eu vou preparar aqui o material para te mostrar a próxima peça. Bom, pessoal, essa aqui é outra demonstração que eu queria fazer para vocês de textura. E é com papel alumínio. Isso mesmo, papel alumínio. Muito bom, né? Quem é que não tem papel alumínio em casa? Muito prático. E vocês vão ver o resultado, que é muito legal. Você pega uma folha de papel alumínio, você amassa, tá? Eu amassei bastante, vai depender aí do que você quer. Vai fazendo uma experiência, amassa um pouco, depois vai amassando mais um pouco e vai experimentando na sua peça, tá? Eu tenho uma peça aqui que ela tá bem úmida, ok? Eu a fiz ontem à noite, ela ainda tá bastante úmida e eu gostaria que ela ficasse assim mesmo, porque no caso do papel alumínio é bem interessante quando ela tá bastante úmida, tá bom? Então, vou fazer uma pequena demonstração aqui para vocês, ó. Principalmente nesse formato, né? Porque se a gente pressiona muito uma peça dessa forma, pode deformar. Então, é bom que esteja úmida, para a gente não ter que fazer muita pressão. Estando úmida, qualquer apertozinho que a gente faz, a gente consegue obter a textura. Olha que legal. Você pode virar também a posição do papel. Dependendo de como você coloca, como você aperta, você vai virando as posições. Dependendo da pontinha, ó, faz um buraquinho maior, tá vendo? Então é interessante você virar e ver qual é o lado que você acha mais, que tem assim um resultado melhor com o seu gosto, com o que você quer, com o resultado final, tá bom? Você pode fazer na peça inteira, aí vai depender do que você quer, do que você gosta. Você pode fazer só um detalhezinho. Por exemplo, eu posso fazer aqui só todo o bojo, ou eu posso fazer só aqui o gargalo, ou eu posso fazer a peça inteira. Então, vai depender de cada um. É por isso que eu falo que a cerâmica me encanta, porque as possibilidades de criação são inúmeras, são muito vastas, e você pode ficar aí horas e horas em um projeto bem legal. E às vezes a gente tem um projeto, idealiza uma peça, começa a fazer aquela peça e no meio do projeto você tem uma outra ideia e acha que pode mudar e você vai lá e muda e também fica muito legal. Isso é muito bom. Aqui eu fiz toda a lateral, né? Todo o bojo. Aí você pode colocar um torninho de mesa agora para ajudar a você não tocar mais, né? Aonde você fez a textura, só dar um retoque onde você estava pegando seus dedos para poder ficar melhor, tirar qualquer marquinha. E eu aqui nesse vasinho vou preferir fazer a textura nele inteiro. Vou deixar ele todinho com a textura, inclusive o gargalo. Como essa aqui é uma argila terracota, acredito que ou um engobe marrom nessas texturas ficaria muito legal, ou jogar um óxido também. Aí, né, é de acordo com a vontade de cada um que estiver fazendo a sua peça. Mas vejam, gente, que textura legal que fica um papel alumínio. Eu gostei. E você? Deixa eu mostrar aqui na câmera de cima. Eu vou acabar pegando só para mostrar a lateral da peça, né? Olha. Não é bacana? Essa era mais uma textura
que eu queria mostrar para vocês, que eu achei também bem bacana. E segura um pouquinho aí que eu já volto com mais uma dica, tá bom? Então estamos aqui com mais uma peça que eu vou fazer mais uma demonstração para vocês com a textura. Vamos voltar aqui na textura da telinha, tá? Essas telas de janela para proteção de mosquito, né? Janela, portas, que compramos em casa de material de construção. Eu tô aqui com uma tigelinha e eu vou fazer a decoração dela, essa textura, somente na parte externa e deixar a parte de dentro lisa. Geralmente tigela a gente coloca alimentos e é interessante essa parte de dentro estar lisinha para, no caso da limpeza da peça, né? Então, ó, ela tá bastante úmida a peça, eu fiz ontem também, tá bom? Vou colocar ela aqui nessa lateral. Eu não sei, daí de frente dá pra ver, não sei a câmera de cima, mas depois eu viro para poder vocês visualizarem bem, tá bom, gente? Eu vou utilizar aqui uma pedrinha. Essas pedrinhas são boas para polir a cerâmica depois que ela tá em ponto de couro, tá? Mas eu vou utilizar porque ela também ajuda a passar a textura, nesse caso aqui. Mas pode ser também uma espátula, uma esteca de madeira, como essa aqui, ó, tá? Pode ser uma ferramenta dessa também. Vou preferir essa daqui, acho mais prático. Então você coloca a telinha em cima da peça, ela tá bastante úmida, mas não está tão úmida a ponto de se desmanchar, se desfazer, né? Senão não daria para eu estar fazendo essa textura dessa forma. Sempre procurando o ponto certo da textura, tá? O ponto certo da argila, a umidade certa para poder você fazer a textura. Se ficar alguma pontinha aqui do lado de fora que eu quero que pegue até a borda, se ficar sem fazer, depois eu coloco de novo a tela e faço nesse local onde ficou liso, sem a textura. Ok? Vou tirar e vou mostrar aqui na câmera para vocês visualizarem como que fica. Olha que legal. Agora eu vou terminar, tá? Vou colocar do outro lado. Se você tem uma tela maior, você consegue fazer tudo de uma vez só. Para mim não importa o desenho, em que sentido tá a tela. Se você quiser tudo na horizontal ou na vertical, é só você observar a forma como você colocou a primeira vez e você coloca no mesmo sentido. Inclusive você pode depois colocar a tela de novo e fazer mais uma textura em cima da outra e dar um outro resultado, como eu expliquei no início do vídeo, tá, pessoal? Como a tela é fininha e a argila tá ainda bem maleável, úmida, tá muito fácil, muito prático fazer essa textura. Acredito que eu já coloquei em tudo. O que faltar, eu acrescento depois. Olha aí. Viu que bacana? Que textura bacana que fica. Você tem uma peça toda texturizada por fora, lisa por dentro. Essa foi mais uma dica de textura para vocês. Só um minutinho que eu já volto. Então, uma coisa também que não poderia jamais ficar de fora nas nossas texturas, que é muito legal e que eu utilizo bastante também nas minhas peças, são as plantinhas, as folhas.
Gente, é muito interessante. Você pode pensar no formato das folhas e você pode utilizar em várias peças. Folhas têm formatos aí de montão. Sai procurando no jardim, na rua, em qualquer lugar aí você vai achar folhas, plantas e você vai conseguir texturas maravilhosas para fazer a decoração na sua peça. Eu vou mostrar aqui, ó, o que é bem interessante quando você for procurar uma textura, uma folha para fazer a textura, são essas partes aqui, ó. Isso aqui, ó, essas nervuras das plantas é o que mais marca a argila, tá? Então, isso é bem legal. Ó, essa aqui, espero que você consiga visualizar aí, ó. As nervuras são bem salientes, ó, bem grossas. Então, isso aqui é o que mais marca quando você passa ela na argila. Você coloca e passa o rolo, tá? É claro que o formato também, né? O formato também é um tema que a gente tem que observar. Como essas aqui, ó, é pontudinha, ó. É um formato diferente. Cada folhinha, cada plantinha, você vai ter obter um resultado diferente, olha. Que legal, tá? Então, você pode procurar aí, você vai achar um monte de plantinhas e você vai ter vários resultados bem legais. Vou fazer aqui uma pequena demonstração também. Você pode colocar do jeito que você quiser, dependendo do propósito, da peça que você vai fazer, da forma como você quer a folha, você vai arrumando, né? Vai ajeitando. Você passar logo o rolo, pode ficar torta as folhinhas. Então você ajeita. Se você precisar de uma ajudazinha de uma bucha úmida, mas só úmida, tá, gente? Não coloca água não, que não vai ajudar. Ó, ajeitei e passa o rolo. E aí, com a ajuda de uma pinçazinha, você tira, tá? Eu vou pegar a pinça. Eu esqueci de pegar. Aqui o mesmo processo. Você ajeita a folhinha. Vê a posição melhor de você começar a passar o rolo para poder a folha ficar no lugar que você colocou, tá? No caso aqui ela não tá grudando direitinho, mas ela tá deixando a textura dela lá. E é isso que importa. O bom também é ela tá no mesmo lugar, para não ficar fazendo uma textura diferente se ela se mover. Então, quando não quer grudar, essa folhinha tá um pouquinho seca. Aí por isso que ela tá com a dificuldade de grudar. Mas ó, vai ficar a textura dela aí bonitinha, tá bom? Vamos colocar essa agora. Essa já tá arrumadinha. Essa aqui é de um pé de siriguela. Folha de siriguela, uma frutinha. Essa é folha de ipê. Ipê amarelo. E essa é a siriguela. E essa aqui é uma samambaiazinha do mato. Mas a gente tem um monte de plantinha linda, né? Que dá pra fazer um monte de textura legal. Eu vou colocar essa aqui nessa posição, pra poder tirar e vocês verem também o resultado dessa daqui. Essa daqui é uma planta decorativa, chamam de árvore da felicidade. Nome legal, né?
Mas não sei se é esse o nome mesmo, não. Dependendo, como sempre, se você não quer que afine a placa, fique uma espessura mais grossa e outra mais fina, você coloca as guias, tá, pessoal? Só um minutinho que eu já volto. Eu vou pegar a pinça para tirar e vou pegar as guias só para demonstrar para quem não souber, tá? Bom, pessoal, voltei aqui com as guias só para mostrar, né? Para quem não sabe, você coloca as guias na lateral da placa de argila e, claro, com um rolo maior, que esse é pequeno, para o tamanho da placa, você passa o rolo e as guias aqui, ó, elas não permitem que o rolo vá mais baixo do que isso, né? E aí você consegue a mesma altura sempre da plaquinha, tá bom? Queria só exemplificar para quem não sabe ainda. E aqui a agulhazinha que é para você tirar, para você não danificar a sua peça que vai estar pronta, né? Então, com muito cuidado, você vai aqui com a pontinha da agulha, puxa um pedacinho e tira a sua folhinha. Coisa fofa. Aqui também, mesmo procedimento. Apesar que aqui já estavam todas as folhinhas levantadas, né? Com a pontinha da agulha, você puxa e vai retirando o restante. Aqui também. E tá aqui o resultado de como você pode aplicar textura das folhas da natureza na argila e trazer aí resultados muito bacanas numa peça de cerâmica sua. Não é legal? Então, pessoal, e aí eu trouxe para vocês aqui algumas peças que eu fiz com as texturas, né, para que vocês vejam o resultado final, as possibilidades que a gente tem de decorar a peça de cerâmica com textura, tá bom? Esse vasinho aqui, no caso, esse cachepô, eu fiz com bocal de caneta, tá? Esses bocalzinhos de caneta, ó, tá até sujinho de argila. É só você pegar, deixa eu mostrar aqui na câmera de cima. Tá vendo? Ele parece uma estrelinha. E você ir apertando a argila. Vou mostrar aqui a textura da peça, ó. Tá vendo? Cada furinho desse eu apertei com o bocal da canetinha e consegui esse resultado. A outra peça é essa folha, tá? Essa folha é uma folha grande. Eu coloquei a folha numa placa de argila também, depois eu recortei e obtive esse resultado, que é essa textura da folha. Falando em folha, tem esses azulejozinhos também, que foram aplicados da mesma forma, né? Coloca ali, faz o azulejo, coloca a folhinha, imprime, né? Passa o rolo. Essa folhinha, acho até que é a mesma, assim, o mesmo tipo de folha, que é do IP. Tá vendo? E conseguimos esse resultado. Esse daqui é uma vasilhinha de decoração, né? Um pratinho de decoração muito legal, que eu fiz, inclusive, com esse paninho de crochê, ó. Mesmo desenho. Tá vendo? Inclusive, eu recortei o desenho do crochê, poderia ter feito um prato normal, preferi fazer o recorte do desenho do crochê
E tenho aqui essa peça maravilhosa com textura de crochê. Com textura também, tenho aqui uma pecinha de Natal, um anjinho, que eu fiz também com renda, com pecinhas de renda, né? Com a textura de tecido. Em tecido também tenho essa pecinha, que é um porta-guardanapo, que inclusive eu fiz com essa renda aqui, que eu exemplifiquei no início do vídeo. Dá para visualizar aí, tá? Olha que legal, é só para fazer uma demonstração para vocês, gente, da possibilidade, tá? Essa daqui também é um porta-guardanapo, que eu fiz também com esse rolo, ó, que eu mesma fiz o rolo de cerâmica. Então você consegue um resultado assim, também é bem bacana, tá? Bom, pessoal, essa era a dica de hoje sobre textura em cerâmica. Espero que vocês tenham aproveitado, né? Que vocês utilizem essas dicas aí no ateliê de vocês, na sua casa, que vocês abram a mente agora, quem, né, não utilizava ainda as texturas, para descobrir novas texturas também. Se já utilizam, deixa aí embaixo nos comentários, né, que eu posso aprender com vocês. Isso é muito importante, a gente tem sempre que estar aprendendo, tem muita novidade e você pode já estar utilizando alguma coisa que eu não conheço, vai ser muito bacana. Se gostou, deixa um like e aproveita, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito. Aperta lá o sininho, porque sem o sininho você não é avisado a cada novidade, o que tem no nosso canal, tá bom? Embaixo nas descrições também tem o link do meu Instagram, onde tem novidades, onde tem foto das peças. E até o próximo vídeo.